Buenas tardes, meu povo, como estás? Muy bem, espero que sim. Estou aqui hoje com uma acompanhante aqui no quarto. Tem duas pessoas, na verdade. Tem a produção e tem a Prum, que é a minha gata leopardo assassina, pantera negra. Então, se a câmera balançar é por causa disso. Vou falar hoje um pouco aqui sobre o filme que lançou recentemente chamado... como é que é o nome do filme? O Menu. O Menu. Bom, pessoal, esse filme é muito interessante e parece que esse filme foi feito para o Brasil, hoje. E sim, eu vou falar nesse vídeo sobre um olhar político, tá? Não vou defender nenhuma ideologia política nesse vídeo, mas o filme, lembrando, o filme tem spoiler. Se você não viu o filme ainda e pretende ver, veja o filme, depois volta aqui no vídeo. Se você já viu o filme, maravilha, continue por aqui com a gente. O filme chama O Menu, e vai contar uma história de um chefe que tem um restaurante super conceituado, tá? E esse restaurante ele é muito difícil de se chegar lá, tá? É difícil de conseguir vagas para ir para lá. Ele é muito requisitado, só tem 12 vagas, é numa ilha e tal, então você tem que marcar com antecedência, é difícil de conseguir vaga. Então não vai qualquer um. Proletariado como eu já não vai, só para burguesia mesmo. Então já começa por aí. E os pratos são todos exóticos, têm os seus temas, as suas abordagens, críticas, mas não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é, hoje, o que nós vivemos, há poucos dias atrás, nós tivemos no Brasil pessoas que foram a Brasília, quebraram todo lá os poderes em Brasília, né, as partes físicas, é claro, e estavam num surto coletivo tão grande que eu acredito, tá, uma opinião minha, que estavam tão fanáticas que se encontrasse alguém teriam matado. Se encontram ali um parlamentar, um político de esquerda, teriam matado. Estavam extremamente fanáticas, isso é um perigo. Então, acredito eu que se encontrassem pessoas, apenas uma crença minha, teriam matado, pois estavam cegadas pelo ódio, pela, cara, uma histeria coletiva, ao qual a psicóloga aqui é ela, não eu. Então, estava complicado ali. Mas, o que tem a ver isso com o filme? O filme vai relatar, né, dando spoiler, vocês já viram, um chefe, onde ele tem os seus subchefes e os seus empregados, nem todo mundo era cozinheiro, e seguiam ele cegamente. Qual a relação? Seguindo cegamente, ou seja, ele propôs para as pessoas que se matassem, as pessoas se mataram, ele propôs depois que matassem outras pessoas, e mataram outras pessoas, né? Os cozinheiros, os chefes mataram todos os participantes, né? Todos os clientes. Teve cozinheiro que se matou, teve cliente que o chefe mandou se matar e se matou. Então, ele mandou as pessoas matarem outras pessoas e se matarem, e elas fizeram tudo isso. Então, o que leva uma pessoa a seguir alguém cegamente, a ponto de tirar a própria vida ou tirar a vida do próximo? Essas pessoas foram a Brasília acreditando estar lutando pela democracia, porém, né, atos terroristas, destruindo patrimônio público, destruíram quadros valiosos, que é a cultura nossa, quebrando tudo. Então, não é esse tipo de democracia, acredito eu, que você espera viver num país. Mas a questão é, pessoas guiadas por um líder, ao qual viu as pessoas na rua passando fome, passando sede, mijando e defecando nas ruas, acampados em acampamentos, com situações precárias, enquanto o mesmo filho curtia a Copa do Mundo, com história de pendrive, nós não somos bobos, né? Pelo amor de Deus. E agora está em Miami, vivendo no luxo, enquanto as pessoas estão presas. A relação com o chefe ele estava lá com as pessoas, pelo menos. Ele também se matou junto, ele acabou com a sua vida junto com todo mundo. Mas a questão é, o que leva alguém a seguir alguém cegamente? A esse ponto. Tivemos o caso, como eu já falei aqui, não vou repetir, de pessoas que foram e quebraram tudo. Então, por um líder cego, quebraram tudo, depedraram tudo e hoje estão presas. Tem pessoas que terão responder por sérios crimes. E é isso que eu quero que você reflita. O filme lá é uma ficção, mas é uma ficção com muita realidade. E a gente vê isso claramente. Houve nos Estados Unidos, por exemplo, um caso que eu não vou lembrar, de um psicopata, de uma seita religiosa, onde ele levou a milhares de pessoas a se suicidarem. A produção lembra o nome do caso? Charles Manson. Charles Manson. Então, Charles Manson levou a milhares de pessoas a se matarem, um suicídio coletivo, assim como a gente viu no filme. Mas, como eu também tenho falado bastante aqui no canal ultimamente sobre o sistema econômico, o capitalismo, a falsa ideia de liberdade, as pessoas acreditando na liberdade
de ir a Brasília ou em qualquer cidade e destruir um órgão público. Você não tem essa liberdade. Como disse Isaac Newton, para toda ação há uma reação. Então, quando você resolve seguir alguém cegamente, há uma reação e há uma punição para isso, seja ela benéfica ou não. Então, eu acho que o filme retrata bem isso. E o filme vai mostrar a pessoa que viveu tanto presa dentro de um trabalho que ela e o trabalho se tornaram uma coisa só. Então, o chefe, ele não era mais chefe e não era mais o cozinheiro, a pessoa atrás da roupa, né? Atrás da roupa de cozinheiro. Ele era o cozinheiro 24 horas por dia. E ele caiu nisso tão mergulhado, tão afundado nisso, a ponto dele citar no filme que depois de anos trabalhando, teve um dia de folga. Olha isso, um dia de folga. E esse um dia de folga ele foi assistir um filme que ele não gostou do filme, por esse motivo ele matou o ator. O que é cômico, porque de todo mundo lá eram todos hipócritas, sociopata, pessoas ruins, burgueses, ladrões. A gente não precisa entrar nesses medos. Se vocês quiserem que eu fale sobre cada um dos personagens, deixem nos comentários. Mas o ator é o único que, entre aspas, ele não merecia morrer, porque ele só fez uma atuação ruim na opinião do chefe. Teve pessoas que gostaram do filme. O filme foi um sucesso, né? Então, mas o chefe não gostou. Mas a ideia é, o chefe estava tão preso dentro do sistema, dentro do trabalho, que ele e o trabalho se tornaram um só. Assim como essas pessoas se tornaram tão fascinadas nessa ideia política, que elas deixaram de ser quem elas eram. Elas se tornaram, abre aspas, patriotas, fanáticos, extremistas, que esqueceram que por trás de uma camisa verde e amarela que não tem dono, seja petista, seja bolsonarista, seja qualquer pessoa, homem, mulher, gay, ateu, religioso ou não, toda essa camisa, todo mundo que nasceu aqui em território tupiniquim, essa camisa pertence a todos nós. Mas elas criaram uma identidade, uma ideologia na cabeça delas, que são patriotas, que estão lutando pelos outros, ao qual nem todo mundo quer essa luta. Por exemplo, eu não quero que ninguém vá matar ou destruir nada em meu nome, não é isso que eu busco para mim. Acredito que não todos buscam isso, né? Até porque a maioria do Brasil ganhou não querendo isso. Mas a questão é o problema do fanatismo e de seguir alguém cegamente. Esqueceram quem elas eram e foram lá por trás de uma ideologia, e quando estão presas hoje, a ficha caiu. A realidade caiu. E elas viram que elas eram homens, mulheres, adultos, idosos, e agora a conta está lá, como diz Isaac, para toda ação há uma reação. Então eu acho que o filme ele vai abordar muito o lado extremista, seguindo um líder fanaticamente. Ele vai abordar a podridão do sistema capitalista que vivemos, sim, onde a pessoa trabalha anos sem folga e tem uma folga, ou quando você trabalha tanto para conseguir ser colocado no mapa, como ele fala para aquela crítica. Tá, eu que me pergunto qual é esse mapa, qual é esse objetivo. O filme vai trabalhar também dentro dessa ideia de um sentido. Qual era o sentido? O sentido dos subchefes eram ser famosos. Conhecer a glória, por exemplo, o chefe que criou o prato, a bagunça, o que ele queria era ser como um chefe. Ele queria ser como um chefe. Então, ele queria colocar o seu nome no mapa. E o próprio chefe fala, que mapa? Qual é o mapa que você almeja estar? Construir patrimônios, casas, carros, viagens, o que você busca? E seguir alguém cegamente ao que pode te levar. Te leva a coisas boas ou ruins. Eu vou encerrar o vídeo deixando um ensinamento de Maimônides, onde Maimônides diz, siga o caminho do meio. Se você está andando no meio de um caminho, de um lado é fogo e de um lado é gelo, Maimônides disse isso, tá? Maimônides, um sábio, filósofo, médico, uma porrada de coisa judeu. Maimônides disse, se você está andando num caminho, de um lado tem fogo e tem gelo, se você chegar muito perto do fogo, você se queima. Se você ficar muito perto do gelo, você congela. Mas se você vai no meio, você não vai ter tanto calor, nem tanto frio. Então, sem extremismo, sem seguir ninguém cegamente, seja religioso, não religioso, político ou apolítico. Fiquem todos na paz, um forte abraço.